Boa noite a todos. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Sua Palavra. Queira Deus, na Sua vontade, nos falar ao coração, encorajar a nossa fé e nos conduzir de acordo com as instruções que Ele tem para cada um de nós que se encontra aqui e aqueles também que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos começar mais este estudo orando, recorrendo ao Senhor pela sua bênção. Lembrando que no final do estudo haverá oportunidade para perguntas. Quem sabe durante a exposição deste texto fique alguma dúvida e você queira pedir algum esclarecimento, e nós, na medida do possível, estaremos aqui para responder também. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia na Tua presença, e te agradecemos também pela Tua graça que se estende sobre todos nós. Obrigado pelo sustento que tem chegado às nossas casas, pela saúde, pelos livramentos, muitos dos quais nem sequer nós percebemos, mas o Senhor está sempre ao nosso lado, guardando a nossa vida, nos sustentando. Dá-nos um coração grato na Tua presença, e agora, Pai, que nós estamos aqui para ouvirmos da Tua palavra, dá-nos a edificação nela, instrua a nossa fé, fortaleça as nossas expectativas quanto ao dia do Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos ao Senhor por isso e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Como das outras vezes, nós vamos começar fazendo uma revisão do estudo que tivemos aqui na semana passada. Pode ser que alguém não tenha participado deste estudo e temos agora a oportunidade de fazer uma rápida revisão do texto de Apocalipse, capítulo 19, versos 11 até o verso 16, que é a parte do capítulo onde João vê a pessoa de Jesus, né? Então, é isso que nós veremos aqui agora. Nessa passagem, João descreveu a revelação visível de Jesus Cristo por ocasião do seu último e definitivo retorno ao mundo diante de todos os olhos. Estou destacando nessa frase que esse retorno de Jesus será último e definitivo, porque existe uma corrente doutrinária que defende que a segunda vinda de Jesus será em duas etapas. Na primeira etapa, Jesus virá até os céus e lá então ele se encontrará com a igreja. 7 anos depois, ele voltará, e agora de forma corpórea, visível para todos, colocando os pés na cidade de Jerusalém, iniciando um tempo literal chamado de milênio, que nós veremos nos próximos estudos. Contudo, o que nós identificamos no testemunho das Escrituras e sustentamos aqui é que a segunda vinda de Cristo, ela será diante de todos os olhos, será visível. E esta segunda vinda, ela será definitiva, será a última, assim como nós vimos aqui na semana passada. Nesse texto, Jesus é identificado com 3 destaques. No verso 11, quanto à pessoa, ele é fiel e verdadeiro. Quanto à sua condição, ele julga, e quanto ao seu propósito, ele peleja com justiça. Esse testemunho se encontra no verso 11. Entre os versos 12 e 16, lemos sobre 4 destaques agora a respeito da sua vinda. Eu disse 4, mas são 3 destaques a respeito da pessoa. Agora, versos 12 a 16, 4 destaques a respeito da vinda dele. Ele virá como supremo juiz, verso 12, com o poder da palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus, aquele que executa a justiça de Deus, aquele que opera a justiça de Deus, versos 13 ao verso 14. Ele virá como conquistador irresistível, ninguém poderá deter a sua vinda e a execução do seu juízo. E por fim, verso 16, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda essa manifestação se dará quando os céus forem abertos. É isso que João descreve, né? Ele viu os céus abertos. E quando os céus forem abertos, Jesus será revelado como um cavaleiro montado num cavalo branco no final da grande tribulação. Como eu disse, de modo pessoal, visível,
convocativas, trombetas soarão, numa linguagem figurada, simbólica, para se referir à convocação de todos os povos para esse grande dia de julgamento final. E também será glorioso, a glória do Senhor brilhará mais forte do que a luz do sol. Ele virá acompanhado dos seus exércitos que há nos céus, ou seja, os seus anjos, conforme lemos em Mateus capítulo 25, verso 31. Ele virá acompanhado das miríades de anjos celestiais para executar o julgamento contra os ímpios na terra, e nenhum poderá escapar da espada afiada, conforme está registrado no verso 15. Ele tem uma espada afiada que sai da sua boca para ferir as nações, que é o julgamento reto. Nós veremos isso aqui hoje ainda, o julgamento que o Senhor Jesus haverá de executar segundo a reta palavra. É inevitável a percepção de que esta segunda manifestação de Cristo, ele se manifesta como o leão, aquele que está na sua condição de absoluta autoridade diante das nações, é bem diferente da primeira manifestação de Jesus, quando ele veio na condição de um cordeiro sendo levado para o matadouro. Quando Cristo veio, foi recebido com humilhação. Desde o nascimento virginal, não tinha lugar para ele nascer. E a sua mãe teve que procurar um local, e o local que encontrou foi uma manjedoura, um local onde animais comiam. Até o seu sepultamento, Jesus sofreu inúmeras e múltiplas humilhações entre os homens. No seu sepultamento não tinha sequer um local para ele ser sepultado. José de Arimateia reivindicou o corpo de Jesus, e esse corpo foi sepultado no seu sepulcro novo. E ali Jesus foi depositado. Ele foi exposto na cruz como vexame ao mundo. Um criminoso foi julgado mais inocente do que ele. As multidões foi dada às multidões a seguinte opção: de libertar Jesus e manter preso Barrabás. As multidões pediram que Barrabás fosse solto e Jesus então preso no seu lugar. As multidões consideraram Barrabás um criminoso mais inocente do que o próprio Jesus. E na crucificação, como nós lemos em Marcos capítulo 15, verso 32, os que tinham sido crucificados com ele o insultavam. O insultavam. A história de Jesus na sua primeira vinda foi uma história marcada por humilhações diante das autoridades e do povo. Mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos gloriosamente, com a promessa de que assim haveria de retornar. Com a promessa de que assim haverá de retornar. Os anjos disseram aos varões galileus, os discípulos: assim como vocês estão o vendo subir, vocês o verão voltando, de forma visível, glorificado. É assim que Jesus haverá de voltar. Ele foi exaltado após humilhação, e neste estado de exaltação sobre todas as nações, voltará agora com grande autoridade para vingar os seus inimigos e os inimigos também do seu povo. Por muito tempo, a sociedade ímpia, aqui ilustrada na literatura apocalíptica de João, como Roma, como Babilônia, e também como as bestas que emergem do mar e da terra, a grande meretriz montada numa besta escarlate, a besta e o falso profeta, todas essas figuras, elas se relacionam com a mesma, historicamente a cidade de Roma, e escatologicamente como uma sociedade pagã e rebelde contra Deus, idólatra. Por muito tempo, a sociedade ímpia, confiando na sua pretensa impunidade, se enaltece na sua rebelião e na perseguição aos santos, promovendo a incredulidade na palavra de Deus, a idolatria, a mentira, a impureza, a luxúria, toda sorte de perversidades sexuais, violência, toda sorte de enganos e de poderes injustos. Mas logo em breve, quando Cristo retornar, ela será humilhada e a igreja exaltada à plena e gloriosa presença do Pai. Salmo 37, versos 10 ao verso 20, nós lemos o seguinte: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio,
Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Salmo de número 37, versos 10 ao verso 11. Vamos ler a passagem hoje da nossa observação, do nosso estudo. Apocalipse capítulo 19, versos 17 ao verso 21, nós lemos o seguinte: Então vi o anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava assentado ou montado num cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora vamos fazer uma breve introdução sobre essa passagem que nós acabamos de ler. Duas ceias são vistas neste capítulo. Não sei quantos perceberam isso. A ceia das bodas do Cordeiro, citada aqui no verso 9, e a grande ceia de Deus, citada no verso 17. Há duas ceias, há dois cenários, há dois povos, há duas realidades. A primeira se refere à sublime alegria do povo de Deus, resultante da união entre Cristo e a noiva. São chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua noiva ataviada já está. A segunda, citada no verso 17, revela o contrário, a ira de Deus sobre aqueles que não participam dessa união. Por um lado, aqueles que se unem perfeitamente com Cristo por ocasião da sua vinda, se alegram, se exultam e desfrutam de uma intimidade muito maior do que esta que nós temos hoje, que sofre interferência do pecado. Por outro lado, aqueles que não estão unidos a Cristo sofrem um terrível lamento, sofrem a vergonha, o desprezo, a humilhação, a derrota pela própria autoridade do Senhor Jesus. O anjo anuncia que os desígnios das sociedades ímpias na terra serão frustrados e todos serão derrotados no seu conflito contra o reino de Cristo. Lendo atenciosamente o texto bíblico sobre este conflito, desde que o pecado corrompeu o gênero humano, culminando na grande tribulação, notamos duas verdades importantes aqui. Primeiro, este conflito essencialmente espiritual é estabelecido pela incredulidade humana. O homem, quando ele resiste à verdade, troca a verdade pela mentira, ele está se levantando contra Cristo e o seu reino. Também pela resistência ao arrependimento, conforme lemos, por exemplo, no capítulo 16 do livro de Apocalipse.
quando os flagelos são impostos, quando os homens são submetidos a muitos sofrimentos, a pestes, a mortes, a doenças, os homens insistem em relutar e a blasfemar contra Deus, resistem se arrepender. É nesse sentido que, ao não se entregar ao arrependimento, os homens estão se colocando contra Cristo e contra o seu reino, em face da supremacia obra expiatória de Cristo. Quando os homens são notificados da pessoa de Cristo e da missão que Ele veio cumprir neste mundo, e em face desta verdade recusam crer, recusam se arrepender pelos seus pecados, por confiarem na obra expiatória de Jesus, eles estão entrando num conflito com Cristo. E a ira de Deus haverá de repousar sobre esses, caso não se arrependam, até que o dia do Senhor chegue. O segundo aspecto que nós vemos aqui, observando o histórico, da teologia bíblica, é que este conflito ele pode ser compreendido pelo imaginário popular como sendo duas forças iguais em atrito. Mas essa ideia ela não está presente no testemunho bíblico. Quando nós falamos sobre o conflito de Cristo com essa sociedade má, perversa, iníqua, idólatra e imoral, nós não estamos aqui tratando Cristo no mesmo nível de igualdade com os seus inimigos. Essa ideia ela não está presente no testemunho bíblico, porque Satanás e seus exércitos malignos não possuem o mesmo nível de poder, de autoridade do poder de Cristo e dos seus exércitos celestiais. Então, este conflito não é um conflito entre iguais. Ele é um conflito extremamente desproporcional. Aliás, como nós já lemos aqui no verso 16 do capítulo 19, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ou seja, ele é o soberano, e contra ele ninguém pode resistir à execução do seu juízo. Na verdade, não haverá uma batalha como as que assistimos nos filmes da Idade Média. Exércitos de um lado e exércitos do outro. À frente de um exército, Cristo. À frente de outro exército, a antiga serpente, o dragão, Satanás, também chamado de diabo. Essa ideia de batalha escatológica, num lugar chamado Armagedon, que nós construímos o nosso imaginário, não pode ser sustentado pelo testemunho bíblico, por razões muito claras. Cristo matará o iníquo com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Veja, a força é muito desproporcional. Quando Cristo vier, não haverá uma queda de braços. Pelo contrário, quando Cristo vier, Ele esmagará os seus inimigos com seus pés. E com o sopro da sua boca, Ele devastará cada um deles. Porque não são forças militando entre si, forças iguais militando entre si. Seria tolice pensarmos que Satanás, seus anjos malignos e os incrédulos deste mundo, unidos, poderão resistir à autoridade e julgamento do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E aí, se nós tivermos essa concepção em nossa mente, podemos ficar até tensos, porque as sociedades cada vez mais estão unidas numa ideologia, num propósito de resistirem à palavra de Cristo, o governo de Cristo, a autoridade de Cristo. E elas, por um tempo, têm êxito, têm vitórias, têm conquistas, porque ainda não é chegado o dia da ira de Deus e do seu Filho. Mas o dia que chegar esse dia, o dia que Cristo for revelado, então todos esses governos que se enaltecem no seu orgulho e na sua rebelião contra Deus, verão a face da ira de Deus como nunca puderam imaginar um dia sequer de suas vidas. Porque Jesus Cristo, Ele não virá mais como o Cordeiro, Jesus Cristo virá como o leão da tribo de Judá, e com o seu rugido, Ele haverá de espantar todos os seus inimigos. Em outras passagens das Escrituras, Jesus haverá de derrotar sem chance de resistência cada um dos seus
inimigos. A passagem que nós lemos, o verso 17, começa dizendo, na visão de João: então viu um anjo posto em pé no sol. Ele viu esse anjo posto em pé no sol. Já tentou olhar diretamente para o sol? Tenta olhar para o sol. É muito difícil você fixar os olhos. Nós até conseguimos, mas é muito rápido. Nós não conseguimos ficar muito tempo olhando diretamente para ele. A sua luz é tão intensa que mal conseguimos olhar para ele, a não ser que seja de relance, uma passagem rápida, né? Tamanha é a sua força. João descreveu ter visto um anjo em pé no sol. Agora você imagina como ocorreu essa visão, né? Que João está tendo uma visão ali diante dele, mas não explicou a sua posição específica. Se o anjo estava sobre o sol, em pé, ou na frente do sol. Mas certamente essa descrição deve indicar que ele era inevitavelmente reconhecido, porque João vê o anjo na direção do sol, seja sobre o sol, seja na frente do sol, mas que o próprio sol, mais que o próprio sol, pois a autoridade que esse anjo portava era uma autoridade tal que todas as aves dos céus haveriam de atender o seu comando. A cena revela o quão glorioso será o dia da vinda de Cristo, quando o grande brilho da santidade revelará a justiça de Deus, como lemos no capítulo 18, verso 1. No capítulo 18, verso 1, nós lemos sobre um anjo cuja glória brilha em toda a terra, anunciando a derrota das forças anticristãs e satânicas do mundo. Mais adiante do nosso texto nós lemos que esse anjo, posto em pé no sol, ele clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu, dizendo: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Este anjo literalmente emitiu um grito, diz que ele clamou, né? A palavra grega é crasso. Ele deu um grito muito estridente, muito alto, para que todas, veja, daí a razão porque o grito, o clamor foi grande, para que alcançasse todas as aves que voam pelo meio do céu, e todas essas aves ouvissem o seu comando. Sempre que essa descrição, grande voz, aparece no livro de Apocalipse, aparece com o significado de que algo muito importante está para acontecer. Todas essas passagens, se você quiser anotar, quiser fazer um print da tela para quem está acompanhando pela internet e ler, você vai perceber que todas as ocorrências de grande voz está antecipando eventos dramáticos, eventos muito importantes na história humana. A cena certamente teve como pano de fundo o que lemos em Ezequiel capítulo 39, versos 17 a 20, sobre a ordem de Deus ao profeta, para que profetizasse a reunião de todas as espécies de aves e de todos os animais do campo, para que esses se alimentassem da carne e do sangue dos poderosos. A ideia é de sacrifício. Esses poderosos, segundo a profecia de Ezequiel, eles tinham se engordado em Bazã. Bazã era o centro do reinado do rei Og, que saiu contra os israelitas quando esses estavam entrando na terra prometida. Sob o comando de Josué, os israelitas foram conquistando a terra. E o rei Og, com seus exércitos, se reuniram contra o povo de Israel, a fim de impedir a conquista do povo de Deus daquelas terras. Aqui temos um cenário semelhante. Cristo está chegando para conquistar as nações. E o que Cristo haverá de encontrar neste mundo? Se os nossos dias já percebemos na história da nossa vida, o testemunho que temos da sociedade com o passar dos anos, é que do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, do ponto de vista
da sociedade como um todo, nas suas mais variadas necessidades, percebemos uma degradação, o amor se esfriando, os homens cada vez mais egoístas, os homens cada vez mais maliciosos no trato uns com os outros. Quantas corrupções, quantas promiscuidades, quantas rebeliões contra os pais, contra as autoridades. Nós percebemos que rapidamente a sociedade está degradando-se no pecado e na sua rebelião contra Deus. Não sabemos por quanto tempo mais nós estaremos neste mundo até que Cristo volte, mas é certo que quando Cristo voltar, Ele haverá de encontrar neste mundo representantes destas sociedades ou destas nações, cuja realidade, cujo estado é uma afronta a Cristo, está em conflito com quem Cristo é e com os valores do seu reino. Esses representantes, eles tentam resistir os julgamentos, eles tentaram resistir os julgamentos anteriores, porque com o passar dos anos, com os efeitos devastadores do pecado, com a iniquidade aumentando na sociedade, com os sinais apontando para o dia da vinda de Cristo, os homens deveriam olhar para esses sinais e se arrependerem dos seus pecados. Mas o que nós vemos na sociedade é que quanto mais o tempo passa, mais os homens estão relutando em crerem no Evangelho e se arrependerem de seus pecados em face da obra de Jesus Cristo, por confiarem que a única salvação deles não está nas suas conquistas terrenas, mas está na pessoa de Jesus Cristo, o qual morreu em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem justificados na presença de Deus e pudéssemos, nesse dia, nos unirmos perfeitamente com Ele e gozarmos da presença de Deus por toda a eternidade. Mas, pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais os homens estão se tornando mais rebeldes, mais duros. Essa pandemia na qual estamos vivendo agora e sofrendo com ela, deveria servir para nós, a igreja, e deve servir para nós, a igreja, como uma experiência de fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança. Deve servir para nós como motivo de um clamor: Maranata, vem Senhor Jesus. E para aqueles que não creem, ao invés de servir de desespero, esta pandemia deveria fazê-los observar, se lembrar diante das verdades que já lhes foram anunciadas, de que o Senhor Jesus está voltando e que devem se arrepender dos seus pecados. Mas o que nós lemos no capítulo 16 de Apocalipse, se referindo a esses últimos dias, é que quanto mais flagelos os homens ímpios sofrem, mais blasfemam contra Deus e mais resistem se arrepender. E é isso que Cristo encontrará na sociedade pagã, ímpia, não na igreja. Encontrará uma sociedade representada aqui por reis, por comandantes, que estarão relutando contra o seu reino. Contudo, esse dia é o dia do Senhor, que chega com grande poder contra toda a sociedade humana na impiedade, compactuada com o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Assim como lemos em Apocalipse capítulo 8, verso 13, sobre aqueles 3 ais, se referindo às 3 últimas trombetas que ainda teriam que ser tocadas, sobre a águia que voa pelo meio do céu. Aqui com certeza essas aves são precursoras de aflições iminentes. Essas aves, elas são congregadas, elas são convocadas a se ajuntarem para uma calamidade como nunca na história do homem foi descrita. Elas são precursoras de um terrível julgamento final. Elas voam pelo meio do céu. Por se tratar de uma posição estratégica, onde o sol alcança o meridiano e revela seu maior brilho, o sentido é de que dessa posição, essas aves têm acesso aos 4 cantos da terra, numa rapidez
no mais rápido tempo possível, no mais breve tempo possível, por causa justamente dessa posição estratégica de se encontrarem, de se reunirem no meio do céu. Essas aves, simbolizando aves predadoras, porque a cena são de cadáveres espalhados e elas são então comandadas a devorarem as suas carnes, elas simbolizam aves predadoras e carnívoras, que se alimentam de carniças. Certamente não se referem aos santos anjos de Deus, mas aos demônios que são convocados a se reunirem para a grande ceia de Deus, ou seja, para se servirem do que restar dos julgamentos finais de Cristo. Contra quem? Primeiro, contra os reis, como nós lemos no verso 18. Segundo, contra os comandantes. Terceiro, contra os cavaleiros, os poderosos, faltou aqui os poderosos, né? E em quarto lugar, os cavalos e os seus cavaleiros. Ou seja, todos os soberanos da terra e seus exércitos, que se unem num sistema anticristão no mundo, serão devastados por Jesus Cristo no dia do seu retorno glorioso. No dia do seu retorno glorioso. E não somente eles, mas a todos os homens, como diz no verso 18, carnes de todos. E aí ele qualifica, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, todos, independente das suas condições sociais. Sua derrota será tão grande que seus corpos ficarão simbolicamente espalhados pela terra, servindo as aves, reduzidos ao seu estado mais humilhante possível. Os corpos espalhados e sendo devorados por aves dos céus. Veja que cena terrível, aqueles que eram reis, comandantes, poderosos, e os seus exércitos, cavalos e seus cavaleiros, agora são vistos como restos mortais sendo devorados pelas aves dos céus. Isso ilustra, retrata, descreve como as sociedades ímpias sofrerão no dia do julgamento do Senhor. E para aqueles que estão ouvindo essa palavra agora, esse testemunho serve de alerta, que não vale a pena resistir o Senhor Jesus Cristo no dia da sua vinda. Invoca-o enquanto há tempo. Se arrependa dos seus pecados, porque no dia de Cristo não haverá mais oportunidade para arrependimento, mas sim de julgamento final. No verso 19 nós lemos: E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, ou seja, Cristo e as suas miríades, os seus exércitos celestiais. Agora, a partir do verso 19, se você observar aí no texto, não sei se na sua Bíblia tem a letra inicial do verso 17, então, está mais grifada, ela está em negrito. Isso indica que é uma seção, é um parágrafo. No verso 19, a letra começa com I, e está grifada também, porque é uma nova seção, é um novo parágrafo. Esse é um detalhe importante na leitura e na sua consequente compreensão do texto. A partir desse novo parágrafo, João vê a mesma cena que ele descreveu entre os versos 17 e 18. Ele vai repetir o que ele já tinha dito, mas agora trazendo novos detalhes. Ele nos permite nos aproximar agora de alguns detalhes. Então, sem esta observação, como que nós lemos? Lemos como uma história corrida, né? É por isso que às vezes lendo o Apocalipse é tão difícil, porque é preciso observar a estrutura do texto. Na primeira parte ele viu o anúncio, o anjo com grande voz conclamando as aves que voavam pelo meio do céu, para se prepararem, para se reunirem, para se ajuntarem para a chamada grande ceia de Deus, uma referência a julgamento final. Até aqui, as aves ainda não devoraram os reis, ainda não devoraram os comandantes, os poderosos, os cavalos e os cavaleiros. Eles estão apenas sendo convocados, preparados para a execução desse juízo. Mas a partir da segunda etapa, nós vemos, versos 19 até o verso 21,
a execução desse juízo, que antes foi anunciado. Como já analisamos anteriormente, a besta é uma figura simbólica relacionada com a capital do Império Romano, a grande cidade de Roma, nos dias de João, bem como uma descrição escatológica de toda a organização humana, político-religiosa, anticristã, presente no mundo. Então, quando nós aqui nos referimos à besta, que é um animal selvagem, antigamente chamada de besta, até a Idade Média, ursos, leopardos, leões eram chamados de bestas, que são animais selvagens, que oferecem uma grande ameaça ao homem. Então, João está vendo uma besta, não descreve como é essa besta, mas é um animal selvagem, é a figura de um animal sem lei, de um animal sem sujeição, de um animal que age em conformidade com a sua natureza. E essa besta, ela descreve historicamente a cidade de Roma nos dias de João, como eu já disse, e repetindo como esta se refere também a esta sociedade do ponto de vista escatológico, ou seja, dos últimos dias, essa sociedade, além dos dias de João, organizada como uma sociedade político-religiosa anticristã no mundo, oposta a Cristo e também ao seu reino. Na visão de João, esta besta se refere a Roma e aos seus aliados. Diz aí o verso 19: vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados. Roma e os seus aliados, os reis da terra com seus exércitos, unidos contra os cristãos. João era testemunha disso. Milhares dos quais já tinham sido literalmente caçados como animais e martirizados, enquanto outros, como o próprio João, exilado na ilha de Patmos, submetido a um trabalho escravo nas minas de carvão. E alguns historiadores dizem que ele, nessas circunstâncias, já como velho, submetido a trabalho escravo, forçado nas minas de carvão, tinha problemas de visão e que certamente não enxergava. João era, naqueles dias, na época do ano de 96, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, era uma testemunha dessa perseguição de Roma contra os cristãos. E muitos já tinham sido martirizados, milhares deles. Alguns queimados em óleos ferventes, outros lançados em arenas para serem chifrados por touros, outros, além de mortos à espada, pendurados nas estradas para iluminar o caminho. As atrocidades provocadas por Roma contra os cristãos são difíceis de serem descritas e até imaginadas, tamanha crueldade que Roma exerceu contra os cristãos nesta perseguição. João estava vivendo dias de severa perseguição. Essa descrição histórica de Roma define como os poderes políticos e religiosos e idólatras daqueles dias estavam congregados, preparados para enfrentarem, ou seja, para pelejarem contra qualquer que se recusava a fazer aliança com eles por lealdade a Cristo. Todos aqueles que por lealdade a Cristo se recusava prestar culto ao panteão greco-romano, aos deuses como Cibele, e tantos outros, Afrodite e tantos outros deuses daqueles dias, eles eram perseguidos pelo governo romano. Eles eram privados de negócios, eles eram impedidos de enriquecerem, porque para enriquecerem eles tinham que fazer acordos com associações pagãs e participarem das festas pagãs. Mas os crentes, para não se compactuarem com a idolatria, com a imoralidade dessas festas pagãs, desses templos pagãos, eles eram impedidos e até mantidos sob pobreza, porque eles não tinham privilégios que só tinham aqueles que se compactuaram com o sistema de vida daqueles dias. Por isso os cristãos foram muito e duramente perseguidos. Essa é a mesma cena que vemos, agora estamos partindo de uma leitura histórica, contextual, essa é a mesma cena que vemos em Apocalipse capítulo 16, verso 16, sobre o ajuntamento, a organização política e religiosa com os aliados de Roma, todos macumunados, todos aliançados, todos reunidos contra a igreja de Cristo, contra os cristãos.
É isso que nós vemos no verso 16 do capítulo 16, esse ajuntamento num local simbólico e impreciso, chamado Armagedon, que é a única referência que nós encontramos em toda a Escritura. Verso 20 diz, agora de uma perspectiva terrena, João descreve a perspectiva espiritual desses dias históricos nos quais ele estava descrevendo como besta, como Roma. João diz no verso 20, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. E também aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. De uma perspectiva terrena, João agora descreve a perspectiva espiritual dos poderes satânicos que se escondem por detrás dessas organizações humanas e rebeldes contra o Filho de Deus. O apóstolo Paulo já tinha dito em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra esses poderes espirituais do mal que se escondem por trás destes grandes cenários das relações humanas. E aqui João nos permite enxergar o que está por detrás, o que estava por detrás de Roma e dos reis que estavam sob o seu governo, e de toda a idolatria dentro do Império Romano. João nos permite agora enxergar que esta besta, ou seja, a que emerge do mar, que já tinha sido descrita no capítulo 13, verso 1 ao verso 10, se refere a este poder político anticristão. Esta é a besta que foi aprisionada. O falso profeta também foi aprisionado. Que falso profeta é esse? O falso profeta é a figura da besta que emerge da terra, se referindo aqui à falsa religião no mundo. A falsa religião no mundo. Isso está descrito no capítulo 13, versos 11 ao verso 18 de Apocalipse. E esses exércitos, aqueles que receberam a marca da besta e que eram adoradores da sua imagem, ou seja, tinham um pacto com Roma, de usufruir das oportunidades político-sociais oferecidas pelo império, mas em troca disso eles tinham um pacto, uma aliança de adoração idólatra. E os seus exércitos, todos os que fizeram aliança com este mundo, seduzidos pelas vantagens oferecidas pela falsa religião, são os três personagens que nós temos aqui, que estão no alvo do julgamento final. João viu que o que ocorrerá neste conflito, tanto a besta quanto o falso profeta, serão aprisionados ou encerradas todas as suas ações perversas do mundo. Por que eles são aprisionados? Porque eles são impedidos de continuarem a sua perversidade. Tanto a besta, como também o falso profeta. Conforme Gregory Bale, no seu livro, Um Brado de Vitória, um livro excelente para quem quer entender o livro do Apocalipse, ele diz na página 391, a besta faz reivindicações divinas, fez reivindicações divinas, se julgando como divindade. E o falso profeta, a religião, seduziu as pessoas para que reconhecessem essas reivindicações. Então, ambos, tanto a besta quanto o falso profeta, serão lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Nós lemos sobre isso em Apocalipse capítulo 20, versos 14 a 15, objeto de estudos nas próximas semanas. Eles serão lançados vivos dentro desse chamado lago de fogo que arde com enxofre, num estado eterno e consciente de sofrimentos, e não de aniquilação. Por isso eles são lançados vivos, e eles sofrerão eternamente a consciência dos seus pecados. Vamos ler essa passagem que se encontra no capítulo 14, verso 10. Capítulo 14, verso 10. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós lemos aí esta referência eterna de juízo, quando diz, vou ler do verso 9 ao verso 10. Não, vou ler do verso 9 até o verso 11. Diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz:
se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, ou seja, compactua com esta sociedade, com estes valores, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, se referindo ao julgamento final, preparado, olha só, sem mistura, ou seja, sem qualquer atenuante. Em outras palavras, o julgamento de Deus nesta ocasião será sem misericórdia. Não haverá qualquer sinal de misericórdia. É a face da ira de Deus contra os ímpios. Olha só, sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Verso 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, ou seja, é um estado consciente de condenação e de sofrimento eterno, sem qualquer possibilidade de reversão, de arrependimento. Estado este onde não se encontrará qualquer sinal da bondade de Deus. Imagina você colocando a mão no fogo, não podendo tirar a mão do fogo, e a sua mão não se consumir.